Eu quero convidar você hoje à noite a abrir a Bíblia comigo, no penúltimo livro da Bíblia, no livro de Judas. Foram poucas vezes que eu preguei em cima desse livro. Até porque ele é curto, ele é um livro de um capítulo só. Judas capítulo 1 diz assim. Vocês encontraram, queridos? Amém? Você vai lá no último livro, Apocalipse, aí você volta o livro de Judas. Diz assim: Judas, servo do Senhor Jesus Cristo, e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não o creram. E os anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre as trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompe. Ai daqueles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas, em volta às festas de fraternidade, banqueteando-se juntos, sem qualquer recato, pastores que a si mesmo se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desraigadas, ondas brávias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para os quais tem sido guardada a negridão
das trevas para sempre. Quanto a este, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convicto todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grande arrogância, são aduladores dos outros, por motivos interesseiros. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anterior preferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, aos quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm um espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeço e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e para todos os séculos. Amém. Amém, queridos? Queridos, o tema de hoje, a primeira parte, eu vou falar sobre síndrome. Há muitos anos, na caminhada pastoral, a gente vem acompanhando muitas mudanças eclesiológicas dentro da igreja. E essas mudanças eclesiológicas, elas interferem também numa mudança de atitude, numa mudança de pensamento, numa mudança de agir e de falar e de se comportar dentro da igreja. Lembrando que eclesiologia ou eclésia, a sua palavra original, é de onde quer dizer voltados para fora, que é da onde se saiu a igreja, o nome da palavra igreja, os voltados para fora. E aí por muito tempo eu falei muitas coisas com Deus, perguntei, e alguns meses já eu venho perguntando a Deus: Senhor, por que a tua palavra diz que muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos? Como arminiano, que nós nazarenos somos, nós acreditamos que a salvação é para todos, e que aquele que perseverar até o fim, ele será salvo e receberá a coroa da vitória. Amém, queridos? Nós não cremos que Deus salvou, gerou alguns para a salvação e outros para a perdição. Nós cremos que a vontade de Deus, ela prevalece sobre todas as coisas, e que aquele que buscar, encontrá-lo-á. Aquele que se prostrar diante dele, achará. E aquele que buscar diante dele, encontrar todas as soluções diante da vida, inclusive a salvação para a sua vida. E aí, mediante a tudo isso, na segunda-feira, no momento que eu estava orando, o Espírito Santo de Deus começou a colocar algumas coisas no meu coração, e a qual eu quero transmitir para vocês hoje à noite.
Eu terminei essa mensagem hoje há quase 5 horas da manhã, da madrugada, e eu disse assim, depois da conclusão dessa mensagem: muito obrigado, Deus, porque o Senhor me abriu o leque da realidade que nós encontramos hoje dentro das igrejas. Amém, queridos? Eu compartilhei com alguns pastores amigos o que Deus havia falado. Eles falaram assim: vem pregar aqui, vem pregar aqui, vem pregar aqui. Eu falei: primeiro eu tenho que passar no laboratório. Você sabe onde é o meu laboratório? É na igreja, é aqui. Então eu tenho que passar aqui. E depois eu compartilho com os demais. Amém, queridos? Sinta-se privilegiado. Primeiro, o que quer dizer a palavra síndrome? A palavra síndrome quer dizer uma conjunção de várias causas ou sintomas em conjuntos. Eu, estudando sobre a palavra síndrome, eu descobri que a fibromialgia, ela era considerada uma síndrome. Mas com o avanço da ciência e da tecnologia, ela deixou de ser uma síndrome e ela passou a ser o quê? Considerada o quê? A fibromialgia. Nós conhecemos várias síndromes, síndrome de Down, síndrome, e aí você vai enumerando. Ou seja, é uma junção de diversos ajuntamentos de coisas a qual nós não sabemos ou sabemos, mas não definimos ainda o que significa aquilo. Mas eu quero trabalhar em cima do contexto bíblico. E o texto da mensagem, o título da mensagem hoje é a Síndrome de Lúcifer. Diga comigo, Síndrome de Lúcifer. Você já sabe o que é síndrome. E Lúcifer quer dizer anjo de luz. A gente assusta com esse nome Lúcifer porque a gente sabe quem ele é hoje. Mas o protótipo que Deus o fez, o colocou na eternidade, foi para que ele pudesse ser um anjo de luz. E qual era a função desse anjo de luz? Ele era o quê? De estar subordinado ao próprio Deus, de estar direcionado ao próprio Deus, de estar sendo conduzido ao próprio Deus e de obedecer regras, normas estabelecidas pelo próprio Deus. Eu não quero me adentrar nesse assunto, mas para resumir, nós sabemos que Lúcifer, ele foi expulso do céu e junto com ele levou uma terça parte dos anjos que estavam no céu. Isso me faz entender que o quê? Que Lúcifer, ele combateu com o próprio Deus. Eu não vou dizer para você que ele teve os mesmos diálogos que Deus teve e que o diálogo dele foi superior, mas ele conseguiu convencer uma terça parte dos anjos do céu. E vale ressaltar que o homem hoje, ele apenas utiliza 6% da sua capacidade de raciocínio. Einstein chegou a 8,99, Drummond chegou a 6 e pouquinho, alguns, mas o máximo que um ser humano consegue atingir na sua capacidade de raciocínio é 10%. E aonde ficou os 90%? No Éden. Porque a formação de Adão e Eva, eles eram perfeitos. Deus os criou para a eternidade. O pensamento deles, a maneira de pensar e raciocinar, eram perfeitos. E no momento em que eles desobedeceram a Deus comendo do fruto, eles perderam 90% da sua capacidade de raciocínio. Um exemplo disso, que quando Deus, ele veio na virada do dia, no final da tarde, ter com Adão e Eva, a primeira atitude que eles tiveram foi de pegar folhas e se cobrirem a sua nudez. Ou seja, na sua capacidade santa e pura de 100% de raciocínio, eles eram separados, puros, mas na sua incapacidade de atingir o 100% e o pecado que adentrou no meio deles, eles já começaram a pensar e agir com maldade e com a capacidade luciferiana. É muito claro. E aí, eu fui entendendo muitas coisas
E eu vou tentar ser muito breve, porque se eu quisesse pregar em cima desse texto 6 horas, eu teria mensagem para 6 horas, porque ele é muito amplo. Lógico que eu não vou pregar 6 horas aqui, fique tranquilo. Mas eu quero pelo menos passar, pelo menos uma introdução para vocês hoje à noite. Por que muitos são chamados e poucos são escolhidos? Porque o Lúcifer até hoje, ele continua arrebatando pessoas dentro da própria igreja e levando para o inferno. Por isso que ele diz assim, tome cuidado, porque se possível for, até os escolhidos vão perder a sua salvação. Ou em outras traduções, ele enganaria até mesmo os escolhidos. Meu querido, entenda uma coisa hoje. Essa mensagem aqui foi uma mensagem reveladora. Depois que eu terminei a mensagem, eu fui no Google ver algumas coisas, eu vi que Caio Fábio escreveu um livro com esse título. E eu li esse livro a noite inteira, um livro curtinho, não tinha 200 páginas, é muito curto, foi rápido de ler. E eu achei interessante a forma como os pastores, líderes e outros têm abordado nisso. Porque nós achamos que o fato de nós recebermos Jesus Cristo, estarmos dentro da igreja, nós já estamos salvos, já estamos seguros e já estamos com o nosso passaporte carimbado para a eternidade. Vamos lá, vamos correr comigo. Marca o livro de Judas comigo aí, você marca com alguma coisa que você tem aí, que eu não pus PowerPoint hoje, correr com você aqui. A primeira causa que nós encontramos é a causa da palavra de Deus, da relativização da palavra de Deus. Ou seja, tudo é relativo. Abra comigo lá no primeiro livro, Gênesis, capítulo de número 3. Marca o livro de Judas. Nós vamos entrar no texto daqui a pouco. Gênesis capítulo 3, verso de número 2. Respondeu-lhe a mulher, do fruto da árvore do jardim, podemos comer. O que nós encontramos aqui, primeiro, ele afirma, aqui Satanás está dizendo para a mulher, o que Deus já disse, usando a própria palavra. A primeira coisa que eu observo aqui, me faz lembrar de Jesus, quando ele está no deserto, ele é tentado por Satanás. O que Satanás disse? Ele reafirma a palavra também. Tu não és filho de Deus? Transforma essa pedra em pão. A palavra de Deus diz assim, atira-te daí que ele dará ordem aos teus anjos. E o próprio Deus, que é Jesus, o Filho de Deus, Jesus, ele o repreende dentro da palavra. A primeira coisa que nós precisamos entender, que Satanás ele não vai distorcer a palavra, ele vai reafirmar a palavra para depois dar o bote. É tipo assim, eu aceito tudo e depois eu... Você sabe como uma sucuri ataca? Primeiro ela olha para você, você olha para ela, quando ela percebe que ela te hipnotizou, ou que ela conseguiu pegar ou tomar a tua atenção, prender a sua atenção para ela, ela dá o bote. É nessa figura que Satanás usa, e que utiliza, de tomar atenção. Não, mas é verdade, a Bíblia diz isso mesmo, tal. E no momento certo, ele vem e dá o bote. É por isso que a Bíblia disse, quando Deus chama os seus filhos, ele diz assim, tanto ele disse para Moisés, para Josué, e disse para outros, olha, na palavra de Deus você medita de dia e de noite, para teres o cuidado, para não se desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. O que o próprio Deus está dizendo, tome cuidado, porque Satanás ele vai dar veracidade à palavra, mas ele vai depois distorcer aquilo que ele quer distorcer.
Por isso que ele coloca o desejo do quê? Das pessoas não terem interesse de ler a Bíblia, não terem interesse de estudar a Bíblia, não terem interesse de orar, não terem interesse do quê? De vir a um culto de ensino, não terem interesse de aprender. Porque isso é normal, ele coloca cansaço, coloca preguiça, ele coloca sono, ele coloca um monte de obstáculo. Porque se você conhecer a palavra e o Deus da palavra, você começa a ter poder sobre as regiões celestiais. Amém, queridos? Tem uma moça agora que divorciou do marido. Eu estava vendo um vídeo, eu nem sabia, e nem vou citar o nome, porque agora nossas mensagens estão indo para o YouTube, mas você vai conhecer. Que ela gravou um vídeo dizendo assim: hoje eu estou aqui para dizer por que eu me divorciei. E aí eu fui ouvir, porque eu não sabia. Ela falou: o único respaldo que a Bíblia dá para divórcio é adultério. Eu falei: mentiu. Quem fez casado para sempre sabe o que eu estou falando. E quem vai fazer, vai aprender isso. Ela falou: e esse adultério, ele não precisa ser apenas de uma maneira física, mas se o seu marido ou sua esposa estava olhando um site pornográfico, ele já adulterou. Sim, biblicamente ele já adulterou. Mas olha o radicalismo que ela usou para confirmar a sua atitude de divórcio. Eu não consigo entender que Deus está num negócio desse. Eu não consigo entender que Deus está assegurando isso, porque, mas pastor, mas o próprio fariseus questionaram Jesus, mas Moisés não pediu para dar carta de divórcio, e o que Jesus respondeu em seguida? Sim, ele mandou por causa da dureza do coração, e ele fecha o texto dizendo assim: mas não foi assim desde o princípio. O que ele está dizendo? Se perderam, relativizaram a palavra no meio do caminho, e a palavra genuína, verdadeira, não é essa. Depois, Satanás põe a dúvida o que Deus disse, acrescentando o quê? Uma interrogação. Olha o verso 2, olha o que Satanás fez. Ele usou a mesma palavra, mas ele só colocou um ponto de interrogação. Olha lá, verso de número 2. Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto da árvore do jardim. E no verso número 4, da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore, verso 3, que está no meio do jardim, disse Deus: dela não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente diz à mulher: o que ele disse? É mentira? Não, é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que você comer, abrirão seus olhos, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. E vendo a mulher que a árvore era boa, desejável aos olhos, desejável ao entendimento, tornou-lhe o fruto e comeu, e deu também ao seu marido. Meu querido, nós temos que tomar cuidado diante dessas coisas. Por isso que eu digo, meus queridos, se Deus falar algo para nós, não toque, não faça, mas não distorça ao que a palavra quer dizer às nossas vidas, ao nosso coração, de uma maneira muito clara. Quem está me entendendo, diga amém. A segunda causa é a autodivinização. Verso 5. Porque Deus sabe, diga comigo, porque Deus sabe. Até aqui. Que no dia em que você comerdes, se abrirão os olhos, e como Deus serão conhecedores do bem e do mal. Deixa eu dizer um negócio para você. Quantos de nós aqui falamos assim? Deus sabe o desejo do meu coração. Não é ódio, não é vingança. Deus sabe. Você está usando a mesma frase que Satanás usou. A Eva.
Deus sabe como está meu coração. Deus sabe que eu não estou com mágoa. Deus sabe porque que eu não trago a minha oferta. Deus sabe porque eu não dizimo. Deus sabe porque eu não me envolvo com as coisas de Deus. Deus sabe porque eu não faço. Deus sabe, tome cuidado com essa colocação, que essa colocação é luciferiana. Ele disse a Eva: Deus sabe. E tem muita gente dentro da igreja usando desculpas, autoflagelação e dizendo assim: Deus conhece, Deus sabe. Abra os olhos, meu querido. Satanás é sutil. Ele nunca vai discordar com algo. Ele primeiro vai te hipnotizar. E no momento certo, ele vai dizer assim: não, com certeza, Deus sabe. Deus sabe por que eu não venho no culto. Deus sabe por que eu não estou vindo. Deus sabe por que eu não estou ajudando na obra. Deus sabe por que eu não estou fazendo os ofícios. Deus sabe, conhece meu coração. Tome cuidado com essa frase luciferiana. Por isso que muita gente estão dentro da igreja, mas hoje não tem a certeza da salvação. E tem gente que acha que se morrer hoje vão estar salvos, mas não vão estar. E eu não sou juiz não, meu querido. É porque estão achando que vão entrar no céu de qualquer jeito. A Bíblia diz que a porta é estreita, mais largo é o caminho da perdição. Tem muita gente que acha que vai entrar no céu sonegando os atributos de Deus. Amor, alegria, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, uma série de coisas. E a palavra ainda fecha dizendo: contra essas coisas não há lei. Atribui-se a Deus a semântica da imposição dos limites desnecessários. Porque Deus sabe que no dia em que você comer, abrirão os olhos, e afirma-se a possibilidade de superar as condições de vida no estado de vida no seu estado hoje. E como Deus, sabereis conhecer o bem e o mal. Uau! Eu quero esse dom para mim. É assim, é isso que eu quero. É desse jeito. Foi desse jeito que Eva pensou. O que não se diz é que quem manifesta a insatisfação interior com a própria condição original já está possuída de uma predisposição ao mal. A pessoa está insatisfeita com a sua vida. Ela quer mais. Ela almeja chegar num lugar. Quando ela chega naquele lugar, ela continua insaciável. Por quê? Porque a doença dela está na alma. Ela não entendeu ainda. O pior disso é quando você tem uma pessoa com essas atitudes ou com a alma doente numa liderança de igreja. Isso contamina, isso contagia. Ah, mas a Bíblia diz que o joio sempre estará no meio do trigo. Sim, mas tem situações que nós podemos evitar. Mas tem situações que nós podemos colocar no altar de Deus e buscar em Deus a cura. Uma outra causa é a absolutização de si mesmo. E vendo a mulher que a árvore é boa para comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu também ao seu marido. Tudo que apela para o apetite tem que ser obtido. Você lembra de Jacó e Esaú? Estou com fome. O que me adianta ter o direito da bênção se eu estou aqui passando fome? Nós esquecemos que aquele que diz que se nós buscarmos, Ele saciaria a nossa sede e a nossa fome.
O problema é que nós não estamos buscando, não estamos saciando a nossa sede e fome. E sabe o que está acontecendo, meu querido? Eu vou dizer para você o que está acontecendo. Nós nos encontramos com sede e fome. E Satanás aproveita a oportunidade para oferecer os pratos de lentilhas, para que nós possamos morder a isca. Tudo que satisfaz o senso ético tem que ser conseguido. A árvore é agradável aos olhos de Deus. Nossa, abriu oportunidade na igreja. Olha, o pastor disse que precisa de gente para pregar. Eu quero, porque é agradável, aos olhos é bonito. Eu vou estar à frente. O pastor fez um apelo para cuidar das crianças lá na salinha. Eu não quero, porque fica lá tudo fechado, ninguém vai ver eu trabalhar. Síndrome de Lúcifer. As pessoas querem mostrar, aparecer, mas não querem servir ao Deus nos bastidores. O próprio Senhor deu uma lição para nós. E quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta do quarto. E o Deus que o vê em secreto orando, Ele recompensará em secreto o teu coração. Eu vou chegar num texto, eu acho que é até o próximo. Não, está mais para frente, Caim e Abel. Ele ficou com inveja porque ele olhou a oferta do irmão. Mas a questão não estava na oferta. A questão é que o seu irmão adorava tanto a Deus na essência, que ele não conseguia oferecer qualquer coisa para Deus. Tudo que converte ao conhecimento humano em conhecimento divino tem que ser atingido. A árvore era boa para entendimento. E eu quero dizer, a síndrome de Lúcifer pode acontecer dentro da igreja? Pode. E aí nós vamos lá para o texto de Judas. Eu só queria exemplificar aqui a introdução da mensagem. Verso de número 3 diz assim: amados, quando empregava toda a diligência em inscrever-vos acerca da vossa comum salvação, foi que senti obrigado, diga comigo, senti obrigado, até que a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Judas, meus queridos, a preocupação de Judas era de pregar apenas salvação para o povo. Ele estava tão contagiado com aquilo que ele experimentou, que ele queria compartilhar a salvação de uma maneira muito clara e aberta. Só que ele chega num contexto dentro da igreja que ele diz assim: olha, eu me sinto neste momento obrigado a compartilhar com vocês isso. Por que ele estava dizendo isso? Porque diz assim: eu não queria neste momento usar os recursos, fazer tudo dessa forma, mas eu tenho que alertar. Por quê? Porque Lúcifer está agindo no meio de vós e vocês não estão percebendo a artimanha e as questões que ele está fazendo. Deixa eu compartilhar um fato verídico que eu presenciei. Em 2006 eu cheguei à cidade de Praia Grande para começar um trabalho da Igreja Nazareno. Tinha uma família que havia mudado de São Paulo, foi para Praia Grande e sonhava com uma igreja. E eu fui desafiado a começar um trabalho ali. E quando eu cheguei lá, já havia um burburinho, a maior igreja da cidade, que tinha aproximadamente quase 2.000 pessoas, tinha passado por uma situação horrenda. Para você entender, meu querido,
O pai da bruxaria na região, preste bem atenção, ele ordenou que uma mulher fosse fazer parte dessa igreja, porque essa igreja a incomodava nos seus ofícios e nas suas atividades. Aquela mulher fez parte da igreja, se tornou membro da igreja, se tornou parte da liderança da igreja. 1 ano e 8 meses depois, Satanás não tem pressa, meu querido. Se você acha que ele tem pressa, ele não tem. Ela deu bote no pastor. Vocês me entenderam? Aquela igreja, além dos que se desviaram, ela dividiu em 5 outras igrejas. Meu querido, tome cuidado com aqueles que aparecem com aparência de bonzinho e principalmente sorrindo todo o tempo para você. Não é bem assim, não, você tem razão. Porque os maiores aliados e melhores aliados com você é aqueles que têm coragem de dizer assim, você está errado, você está indo para o caminho errado. Mas quando você vê gente com um tapinha nas costas e concordando com tudo que você está dizendo, pula fora, que é síndrome de Lúcifer. Não, você está certo, Deus disse, é verdade. Mas uma hora ou outra ele colocará um ponto de interrogação nessa frase, para mudar todo o sentido da frase. Aí eu entendo o porquê muitos chamados, poucos escolhidos. Porque os poucos escolhidos não se colocaram à disposição para buscarem entender e ouvir a voz do amado Espírito Santo de Deus. Quem está me entendendo hoje, diga amém. Então tá bom. Ele sabe que com quanta a fé tenha sido uma vez por todas entregue aos santos, é preciso lutar, batalhar e vigiar para que ela não seja arrancada como a nossa base. No primeiro ardil, os dissimuladores pervertem a graça de Deus. No segundo, esvaziam o conteúdo do senhorio, do soberano. Olha o que diz em Tito, aí eu coloquei aqui, mas eu vou ler rápido para vocês. 1,16. No tocante a Deus, professem conhecê-lo, entretanto, o negam as suas obras. O que Paulo está dizendo ao jovem pastor? Tito, olha, tem gente que professa fé, diz que é de Jesus, que é do Xerecanta Labassúria, mas as suas obras negam. Não é as obras que justificam a minha fé, mas a minha fé justifica as obras que eu faço. Por isso que Jesus, escrevendo a parábola em João 15, da videira verdadeira, ele diz assim: vós conheceis a árvore pelos frutos. Um diagnóstico que você deve ter de uma pessoa que se diz cristã, que se diz buscar, é quais os frutos que ela representa a Deus. Eu não estou dizendo de frutos, por exemplo, olha, ela arrasta um monte de gente de outras igrejas. Eu estou dizendo frutos de conversão, de arrependimento. Porque uma pessoa tirar uma pessoa de uma outra igreja para trazer a uma igreja, ela está servindo a Lúcifer. Um dia alguém aqui na igreja disse assim: pastor, faz uma visita para aquela amiga minha e não sei o que tal. Eu falei assim: ela está desviada, está sem igreja. Vocês sabem que eu não visito ninguém de outra igreja. Não, ela frequenta. Eu falei: então estou fora. Eu não quero essa maldição de Deus sobre a minha vida. Ela é ovelha de outro aprisco, de outro pastor.
Todo pastor, quando perde uma ovelha, ele chora, ele geme. E eu quero ser réu desse sangue inocente, do choro de um pastor? Jamais, meu querido. Por isso, está vindo de outro lugar, estava sem igreja, conversa ao pastor, pede a bênção, traz a carta. Foi assim, Wender, com vocês? Por quê? Porque senão nós estamos assim, e a pessoa sai de uma igreja, leva um monte de... já traz do monte da outra igreja, já vai trazer da igreja que passou, da outra igreja, e vai servindo a Lúcifer. E o pior de tudo, que a igreja que recebe também está debaixo da mesma condenação. Porque a igreja hoje, infelizmente, ela está estagnada. O Rodrigo me abordou, me dá essa liberdade, Rodrigo. Rodrigo falou, pastor, mês que vem faz 1 ano que eu estou aqui. Nossa, pastor, 1 ano de vitória. Ele falou, ele estava desviado. Estava um peixinho feio, morto. Estava feio mesmo, viu? Brincadeirinha, viu, Rodrigo? Nós cuidamos, tratamos, fez mapeamento, processo de oração, de jejum, e liga, e de madrugada, quantas vezes de madrugada o Rodrigo me ligou, a gente orava, é aquela batalha, né, Rodrigo? E quantas coisas, agora que ele está bonitão, um peixe bonito, solteiro, hein, gente? Solteiro, Rodrigão, hein? Solteiro, hein? O pastor recebeu uma ligação. Aquela igreja que não cuidou, me largou, falou assim... Eu encontrei um pessoal lá, e o pessoal disse assim, nossa, Rodrigo, você está diferente, você é brando diferente, você está bem, você está até mais gordo. Eu falei, é transferência de unção do pastor Wendes. Você está não sei o quê, você está tão bonito, volta para cá. Mas ele usou uma frase que eu achei muito interessante. Ele falou assim, pastor, sabe o que eu disse? Quando eu era um peixe feio, podre, ninguém deu valor, ninguém queria. Agora que eu estou bonitão aqui, eu falei aos olhos do Pai, todo mundo me quer. É saber honrar legados, saber honrar esforços e saber honrar o Deus a quem tem chamado. A incredulidade gera sedição. A primeira fonte histórica objetiva de onde vem síndrome de Lúcifer, é a incredulidade amargurada que se crê no direito de promover sedição. Verso de número 5, acompanha comigo. Diz assim, eu tenho que correr aqui que eu tenho 15 minutos. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo deliberado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois o que não creram. Queridos, Judas está dizendo aqui exatamente da libertação do povo do Egito. A incredulidade nos dias de hoje traz destruição de Deus. Tanto que a palavra diz que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Tem gente que não crê em nada. Essa semana eu recebi muita gente lá em casa, e se você ainda não foi convidado, você vai ser convidado, calma. Mas eu estava conversando com uma das famílias, e eu disse assim, eu estava compartilhando uma vez, tinha um grupo de pessoas que tinha saído aquele final de semana para vir para Ribeirão, era pastor numa outra cidade aqui. E naquele dia resolveram almoçar pastor Wendes com salada. Vocês entenderam? E a gente, né? E aquele dia Deus tinha me dado uma palavra assim muito clara. Eles chegaram desse encontro direto para o culto.
E eu lembro que o Espírito Santo de Deus assim bradou naquela noite. Eu lembro como se fosse hoje. Eu lembro até a mensagem que eu ministrei. E quando acabou o culto, um dos líderes de uma dessas famílias diz assim: quem contou para o senhor? Eu falei assim: contou o quê? Não, alguém soltou lá o que não sei o quê, que nós acabamos de chegar, não sei o quê. Aí eu entendi o que era. Eu falei assim: meu querido, você sabe que no dia de pregação eu passo o dia inteiro preparando a mensagem e orando. Segundo, eu não sou um homem de ficar ouvindo fofoca. E terceiro, eu vejo que tu tá frio, incrédulo espiritual, porque quando Deus está bradando e falando, a pessoa assimila que é algo contra ela. Final de semana seguinte, eu chamei o pastor Fernando Soares para ministrar. Ele vai estar assistindo esse culto e ele vai lembrar disso. E o pastor Fernando teve uma semana difícil, nós não conversamos, ele morava em Catanduva, 160 quilômetros, e aquele dia ele trouxe uma mensagem que foi direta. No dia seguinte, a mesma pessoa me chamou e falou assim: pastor, por que o senhor falou tudo aquilo para ele? Eu falei: por que eu estou dizendo isso? A igreja, hoje, na sua parte, algumas partes, está tão incrédula, que não acredita mais nos dons do Espírito, no agir do Espírito Santo de Deus, e que Deus ainda continua falando no meio e no seio da sua igreja. Amém, queridos? Você está me entendendo hoje à noite? Quando alguém começa a questionar o estado original da vontade de Deus para a vida humana e os limites da vontade de Deus para o comportamento de uma pessoa humana, ela está a caminho de criar umas condições favoráveis ao surgimento da síndrome de Lúcifer. Eu vou dizer um negócio para você hoje à noite. Eu vou falar isso quando eu concluir a mensagem com Coré. Sabe o que Deus falou em oração hoje? Quando ele diz assim: se você não ama o seu irmão a quem você vê, como você pode dizer que ama a Deus a quem você não vê? A profundidade disso é muito clara. A nossa relação vertical é que reflete na nossa posição horizontal. Quando uma pessoa, ela rejeita uma ordem, que é o próximo ponto aqui, de um governo, de um estado, ou vamos trazer para dentro da nossa igreja aqui, ou uma ordem pastoral, vamos dar um exemplo, ou de uma liderança, na verdade, essa pessoa, ela já rejeitou a Deus. Ela só está refletindo algo da decadência dela. Você quer acompanhar? Verso 8 diz isso: ora, este das mesmas sorte, quais sonhadores alucinados, não se contaminaram a carne, mas também rejeitaram o governo e difamaram quem? Autoridades espirituais. Meus queridos, 20 anos de igreja do Nazareno. E Deus é testemunha disso. Se o meu líder falar assim, é assim, assim, é assado, assado, porque eu entendo que ele foi uma autoridade posta sobre a minha vida. A Bíblia diz que toda autoridade, seja ela eclesiástica ou seja ela da terra, ela é autoridade posta por Deus. Mas eu não concordo, nós temos todo o direito de não concordar. Mas vamos dizer na nossa autoridade eclesiástica, ficar só nisso. Se eu entendo que o meu Deus é vivo, Ele é espiritual e poderoso, se eu não concordo, qual é a minha atitude? É obedecer e conversar com Deus sobre a minha não concordância nessa área. Mas as pessoas preferem rejeitar uma liderança
E não, por quê? Porque elas já não falam, já não conversam mais com Deus. Quem está me entendendo hoje à noite, diga amém. Esses aqui, primeiro passo que o verso de número 8 diz, que eles rejeitaram o governo. E o segundo passo, o que é? Começaram a difamar, falar mal do governo, ou seja, falar mal da sua liderança. É a síndrome luciferiana. Depois, difama autoridades superiores. Depois, por que há difamação? Porque eles atribuem às autoridades o que eles não fizeram. Uma pessoa que fala mal da outra, ela está querendo encobrir o teu erro. E qual é o erro dela? Eu vou te dizer, está naquilo que ela mais acusa. Ontem eu estava conversando com um jovem pastor que está ingressando no pastorado. E eu disse assim para ele, assim, a difamação sempre vai existir. Você precisa entender que a pessoa está querendo encobrir algo dela. Mas você vai descobrir que ela está querendo cobrir aquilo que está agravando nela através daquilo que ela mais difama. Se ela acusa o outro de adultério, muitas vezes pode ter certeza que esse difamador é um adúltero. Se ele acusa de roubo, pode ter certeza que aquele difamador é ladrão. Qual base bíblica, pastor? Assim como você vê, assim você é. A Bíblia diz isso. Pastor, mas está tão claro para mim. Não está claro, queridos, o que eu estou explicando hoje? Por que eu não estou enxergando? Porque falta conteúdo e vontade, desejo de ler a palavra e de aplicar a palavra. Por isso que Satanás está afastando muitos de ouvir e aprender a palavra. Verso de número 10. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreende por instinto natural, como brutos sem razão, até nossas coisas se corrompem. Uau, hein, queridos? Tome muito cuidado. Meus queridos, entenda muito bem. Todos nós aqui, a começar por mim, estamos a um passo da queda. Se nós não tomarmos cuidado, nós poderemos cair nessa síndrome luciferiana. Ele é astuto. Meu querido, ele conseguiu convencer uma terça parte dos anjos do céu. Ou seja, desculpa o que eu vou usar aqui. Ele venceu o discurso com Deus. Abre aspa e fecha aspa. Ele esteve com Deus. Ele morou com Deus. Ele entende grande parte das coisas de Deus que nós não entendemos. Ele não está de brincadeira. É por isso que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Porque eles acham, eu estou numa igreja, aceitei minha vida para Jesus, eu batizei, você tem que fazer tudo isso, mas isso não é o fim, é o início, porque você se alistou por um grande chamado de Deus para a sua vida, em nome de Jesus Cristo. São hábitos por uma insatisfação. Verso 16 diz, os tais são murmuradores e descontentes. Meu querido, eu nunca vi um murmurador contente. Ah, vida, céu, mas ainda bem que não sei o quê. Não existe. Porque o murmurador é descontente, porque a doença está na alma dele. E se ele não curar a alma dele,
Ele está frito. Quando eu cheguei à cidade aqui, teve um rapaz que me abordou. Falou, pastor, achei uma igreja. Porque olha, eu rodei. Aí ele numerou lá 46 igrejas. Nenhuma encaixou o meu padrão. Falei, uau, cara se acha, hein? Hã? O cara está procurando algo para ele. Não bastou muito. Daqui a pouco a igreja começou a não responder o anseio dele. Por quê? Porque ele não entendeu que a doença, o problema não está na igreja, e às vezes nem muito menos no povo, está nele. Não entendeu que ele não para emprego, não para em casa, não para nisso, não para naquilo, não para isso, e às vezes não para de família. Nunca a murmuração e o descontamento crônico pode ser entendidos como conciliáveis com uma vida ligada a Deus. Essas pessoas não gostam de nada que tem e desejam tudo o que o outro tem. Nós estamos vivendo uma época que é fácil chorar com os que choram, mas se alegrar com os que se alegram, eles estão vivendo uma vida boa, mas não suportam ver a Sheila melhor do que ele. A Ana melhor que a Sheila. Aí faz de tudo, negocia princípios e valores. Porque uma pessoa assim, ela já perdeu o foco, ela não está nem aí, ela passa por cima de qualquer coisa e ela negocia princípios e valores, porque ela já perdeu o temor a Deus. Mas quando ela alcança aquilo que ela queria, ela já se torna frustrada dentro daquele plano que ela tinha planejado. Uma pessoa frustrada. Infelizmente devemos dizer que há milhares de cristãos manifestando esta síndrome de Lúcifer. Meus queridos, eu quero fechar hoje à noite, porque a palavra ela tem que ter veracidade dentro da palavra. O que eu pregar aqui um dia, por isso que eu gosto de ler muitos textos, não tiver na Bíblia, você tem toda a liberdade de vir e falar comigo. Mas não só eu, mas qualquer pregador. O que ele falar, ele tem que ter respaldo bíblico para dizer o que ele está falando. E por essa razão, verso de número 16, acompanhe lá comigo. Os tais murmuradores são descontentes, andando segundo as suas paixões, a sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros. Diga comigo, aduladores. Não, vamos lá, aduladores. Dos outros. Diga, dos outros. O que é um adulador? Quem sabe me dizer? Vamos lá. Não, você está certa. Ah, eu roubei um banco, eu estou com a cabeça mil. Não, você está certa. Tanto de imposto que esse governo cobra, tanto não sei o quê, tem que não sei o quê. Outro dia eu fui orientar um membro da igreja, cheguei na casa dele, um monte de CD pirata. Falei, cara, isso é crime. Você está cometendo um crime. Porque esse monte de pirataria aí, meu irmão. E ainda você quer que a bênção de Deus esteja dentro da sua casa? Mas, pastor, deixa eu dizer um negócio para o senhor. Roubo é que a Sony Music faz. CD custa R$2, ele vende a 25. Ele quer justificar o porquê ele age, porque ele rouba, porque ele sonega, porque que ele faz as coisas. Outro dia um irmão, eu era pastor lá em Santos, saiu esses captadores de sinais que tem aí, sabe? De TV. Pastor, eu estou pagando muito de TV, sério. Mas saiu agora, pastor, um aparelho. Não é roubo, hein, pastor? Deixa eu já te avisar. Falei, é? É. Ele
você instala, ele capta os sinais que estão voando no céu. Eu falei, cara, esses sinais são via satélite. Tem que ter autorização. Só capta porque é desbloqueado. Eu falei assim, não traz essa maldição para dentro da sua casa. Mas a síndrome de Lúcifer, ele faz com que a gente justifique as nossas faltas, os nossos erros e os nossos pecados. Porque Deus sabe que a minha vontade era de comprar um DVD da Aline Barros, da Cassiane. Meu querido, você baixar da internet com autorização não é pecado. O pecado é você reproduzir e vender. Você tem meios, você tem maneiras que não são práticas pecaminosas, mas que você vai trabalhando isso de acordo com aquilo que Deus tem colocado. E se você não está contente, fala com Ele. Amém, queridos? Quando você não estiver contente, qual é a receita? Aí, você não aprendeu a receita? Quando você não estiver contente, fale com Deus, meu querido. E não somente Judas diz, o verso de número 11, que é o término da nossa mensagem. Ai daqueles, porque prosseguiram pelo caminho de quem? De quem? Caim. Olha só, queridos, Gênesis 3, 3, 5 diz, aconteceu no fim de uns tempos, que trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura desse. Agradou-se o Senhor de Abel. Deus não se agradou da oferta de Abel. Agradou o Senhor da pessoa de Abel. Só que a pessoa não entende que a minha essência reflete no frutos, e as pessoas observam o fruto. Essa semana eu fiz uma colocação para alguém da igreja, acho que foi para o irmão Edivaldo. Eu disse assim, qual foi o pecado de Davi? Ah, ele adulterou, premeditou. E de Saul? Alguém aqui sabe? Mas a minha Bíblia diz que Deus se agradou de Davi e não se agradou de Saul. Outro dia alguém falou assim, pastor, um dia de ceia, o irmão lá tomou ceia. Eu falei, meu querido, você sabe como foi a última noite dele com o Espírito Santo de Deus? Se essa pessoa chorou, se arrependeu, pediu perdão, se mutilou, seja lá o que for. E aí, meu irmão, você está servindo de juiz, aí você está fazendo um papel, como diz lá Jesus em Mateus 7, você está fazendo como os fariseus, sentando na cadeira de Moisés e legislando. Mas a gente precisa entender que o mesmo texto diz que com a medida que nós medimos, nós seremos medidos. Eu, como pastor, se uma pessoa chega com uma acusação, eu falo, eu quero provas. Porque o meu maior temor não é com a pessoa. O meu maior temor é de eu tomar uma decisão um dia. E depois Deus me julgar por aquela decisão, porque eu não fui leal àquilo. Timóteo diz isso. Que se for para disciplinar um dos presbíteros, que venha com testemunho em prova, para que faça o trabalho, a obra de uma maneira sensata, da maneira do padrão de Deus. Quem está me entendendo hoje, diga amém. Então o texto diz, verso 5, agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Primeiro Deus agradou de Abel. Por quê? Porque se Deus não agradasse de Abel, Ele não iria agradar da oferta de Abel. O próprio Jesus disse, se você vir ao altar, tiver alguma coisa com o seu irmão, é melhor você não ofertar, reconcilie e depois você traz. Você é mais importante do que aquilo que você faz. O teu dom e talento não estão acima daquilo que você é para Deus. E nós precisamos entender o que eu sou para Deus é muito superior ao que eu posso fazer para Ele.
Porque a síndrome de Lúcifer, ele diz assim: você prega bem, hein? Você canta bem, você trabalha bem. Oh, se não fosse você naquela igreja, hein? Aquela igreja não ia. Essa é a síndrome de Lúcifer. No sábado de manhã, um dos discípulos meu ligou, chorando, e chorava. Eu já estava desesperado, falei: o que aconteceu e tal. E daqui alguns minutos ele começa a falar, embargada a voz: eu estou te ligando para te agradecer, porque depois que o Senhor entrou na minha vida, a minha história mudou, meu ministério mudou. E começou, e eu vi que aquilo era gerado no Espírito Santo, deixei ele, mas chorava. Ele falou assim: o que eu faço para te agradecer? Eu tenho dificuldade com elogio. Se você quer ver eu perder o rebolado, me elogia. Eu falei: agradece a Deus, é Deus quem faz, é Deus quem não. Eu sei, mas Deus te usou, é Deus. Ele não agiu luciferiano, eu sei. Ele transmitiu aquilo com amor. Mas a minha essência não permite que aquilo entre no meu coração, porque Satanás quer dizer assim, quer trabalhar assim. Você está vendo? Depois que você começou a ajudar esse rapaz, olha o que aconteceu. Você está achando que não falou na hora? Eu falei: arreda-te de mim, Satanás. O que a Bíblia diz? Ele foi uma pessoa que se encheu de inveja e amargura, o irmão de Caim, quando viu a graça de Deus agindo na vida dele. Meu querido, se tem uma coisa que deixa o espírito de Lúcifer lucificado, o lucificado aqui é por minha conta, é ver a glória de Deus sobre a vida de uma pessoa. E meu querido, se a pessoa é fiel, ela pode ir como ovelha levada ao matadouro. Deus vai glorificar a vida dela. Queira o Lúcifer e seus agentes ou não, Deus vai ser glorificado. Amém, queridos? Aplauda ele bem forte. E aí ele continua o verso de número 11. E movidos de ganância, se precipitaram no erro de quem? De quem, queridos? Judas 11. De Balaão. Diga comigo: Balaão. Eles movidos de ganância, olha só. Porque Judas diz que os dissimuladores dos seus dias estavam caindo no mesmo erro de Balaão. Eles estavam, por quê? Porque eles estavam tomados do quê? De arrogância. Meu querido, Balaão, ele queria o trono, a oferta, a glória de Balaque para ele. Eu tenho uma expressão minha que eu uso que é assim: ele queria ser estrela. Só que estrela não tem luz própria, você sabia? Estrela depende da luz do sol. Sabe quando eu sei se no dia seguinte vai fazer sol ou não? À noite eu saio, se tem estrela eu falo: amanhã vai dar sol. Se não tem, eu sei que não vai ter. Por quê? Porque o sol já está antecipando o dia que vai ser amanhã, através das estrelas. Então, a penúltima que eu quero citar aqui é a síndrome de Balaão. Primeira de Caim, segunda de Balaão, que é querer a glória para si. Se eu não pregar, eu não vou. Se eu não estiver à frente, eu não vou. Se eu não fizer isso, eu não vou. Se eu não fizer aquilo, eu não vou. Se o pastor não me chamar, eu não vou. Se eu não fizer aquilo, eu não vou. E eu não vou. E aí você vai subir igual balão. Balão não tem nada a ver com balão, tá, gente? E por último, que eu preciso encerrar, ainda no verso de número 11. Eu queria continuar essa mensagem, eu ia até o fim, mas não deu. E pereceram na revolta de quem? De Corá.
Em outras traduções diz Coré, mas vamos ficar com Corá. Corá queria sempre mais. Havia nele uma volúpia espiritual. Meus queridos, depois você pode ler lá Números 22. Olha que ousadia de Corá. Pensa aqui comigo. Ele se opôs à autoridade e à unção que estava sobre a vida de Moisés e Arão. Gente, só estando com o espírito de Lúcifer para se opor a uma autoridade constituída por Deus. E eu estou dizendo aqui de Moisés e Arão, querido. Ele arrumou um motim, ele arrumou um grupo, ele despregava o que Arão e Moisés pregavam, ele queria tirar a autoridade que Moisés e Arão tinham sobre o cajado. Eles eram um câncer dentro da igreja. Aí sabe o que Moisés fez? Gente, falou, se eu sou de Deus, Deus vai responder. Porque só quem tem intimidade com Deus, horas de oração, pode fazer uma oração em 5 minutos, ou 3 minutos, ou em segundos e Deus responder. Se você gasta muito tempo de oração com Ele, no momento que você precisar, ou uma oração de 30 segundos, 20 segundos, 5 segundos, tem autoridade. Falou, Senhor, Tu sabes, eu não tenho dúvida do meu chamado, da minha unção. Mas se nós somos de Deus, dá a resposta. Se nós não somos, dá a resposta também. Diz as Escrituras que abriu uma fenda na terra, engoliu Corá, seus pertences, engoliu tudo, e destruiu com todos aqueles que haviam feito ou realizado um motim contra Arão e Moisés. Queridos, deixa eu contar um testemunho que eu vivenciei. Eu era pastor de jovens da Igreja Nazareno na cidade patriarca, São Paulo, ZL, Zona Leste de São Paulo. O culto ia chegando. Estava chegando a hora da mensagem, o pastor não chegava. Eu não sabia se eu ficava para pregar, ou se eu ia atrás do pastor, porque eu estava preocupadíssimo com o pastor. Só que era o último louvor. Eu falei, nossa gente, como que vai ficar? Eu sou auxiliar. Eu cheguei no irmão e falei assim, vai atrás do pastor, porque eu não sei o que aconteceu com o pastor sempre chega uma hora antes, não chegou ainda. E eu tinha dormido aquela noite na casa dele, e falei assim, eu saí de lá e estava tomando um banho, vê se acontecer alguma coisa, eu vou me virar aqui. Quando eu estava vindo para o púlpito, o pastor apareceu, e eu falei, gente, quero agradecer, senta, vamos fazer uma oração. O pastor chegou, pregou. Aquela noite eu ia dormir na casa dele novamente. Voltei, sentei e falei, pastor, o que aconteceu? E ele falou assim, um dos auxiliares da equipe tinha ido minutos antes do culto na casa dele. Mas pensa num luciferiano, apontou o dedo, falou que ele era nada e não sei o que, tal, um monte de coisa. Eu falei, pastor, sério, da nossa equipe. Queridos, eu falo isso com pesar. O cara era tão bom que ele saiu da igreja, a família ficou. Você vê como ele era bom. 2 anos depois, um câncer, assim, e ele fazia exame de rotina todos os anos. Os médicos não sabem como não descobrir nos exames de rotina. Violento veio sobre a vida dele. Alguém foi levantado por Deus para dizer assim, peça perdão para o pastor tal. Meu irmão, é só perdão. Falou assim, eu morro, mas eu não faço isso. Ele morreu. Os filhos dele até hoje frequentam a mesma igreja do Nazareno, e a esposa também.
não concordaram com a atitude do pai. Porque eles foram ensinados a nunca deixar que o espírito de Lúcifer, que é um ponto da questão de se rebelar contra uma autoridade ungida e consagrada por Deus, contra a vida dele. Queridos, eu não quero me deter, porque eu tenho várias histórias, inclusive comigo. Eu não quero me deter nisso. O que eu quero me deter hoje é o seguinte: se um dia alguém de vocês aqui saíram de alguma igreja falando mal de algum pastor, por mais errado que ele esteja, ele foi alguém que foi posto por Deus e consagrado por Deus naquele lugar. Ele era a autoridade máxima. Deixa eu te dar um alerta. Volte lá com urgência e peça perdão. Porque senão, meu irmão, você não vai dar certo em nenhum outro lugar na sua vida. Eu estou dizendo sério para vocês hoje. Todo pastor, eu vou dizer eu, mas todo pastor devia pensar assim: quem me chamou foi Deus. Quem me sustenta não é a igreja do Nazareno, não são vocês, é Deus. Porque se vocês amanhã decidirem falar assim, não vou ofertar, dizimar, Deus levanta outro. Minha experiência e minha intimidade, meu chamado é com Deus, não é com vocês. Entenda muito bem. E não há nenhuma arrogância aqui. O pastor, se ele não é, pelo menos deveria ser muito bem definido nisso. Por quê? Porque a minha unção vem de Deus. Quem me chamou para o ministério foi Deus. Eu não queria estar aqui. Deus sabe disso. Eu relutei. Eu não queria ser pastor quando eu digo eu queria estar aqui. Eu falei, Deus, qualquer coisa menos pastor. Mas salmista Davi e Jó também disse que aquilo que ele mais temeu foi o que sobreveio. Eu também posso dizer isso. Então quero dizer para você, meu querido, não permita que você seja um discípulo de Corá. Porque as terras ainda se abrem. Deus ainda engole. Deus ainda põe a mão. E eu vou fechar com a introdução minha lá. Se Lúcifer convenceu uma terça parte dos anjos nos céus, vivendo com Deus. Deixa eu fazer uma pergunta na minha conclusão. Você acha que ele ainda continua agindo nos dias de hoje? Sim ou não, queridos? Então tome cuidado. Eu vou reforçar os 3 pontos. Nunca se levante contra uma autoridade de Deus. Seja eclesiástico ou não. Nunca. Nunca difame alguém pelas costas. E depois, não seja como Caim, mas seja como Abel. Que Deus se agradou de Abel e depois se agradou da oferta dele. Primeiro Deus tem que se agradar de você, para depois agradar do serviço que você realiza para Ele. Você entendeu? Deus se agradou de Abel e depois da oferta. Não foi o contrário. Me agradei da oferta porque foi uma boa oferta, hein, Abel? Você é demais. Não foi isso. Ele se agradou primeiro de Abel. Em vez de você fazer as coisas para agradar a Deus, agrada a Deus com a tua vida, com o teu estilo, com a maneira que você serve a Deus. E aí, meu irmão, fecha para dizer, por isso, que não, Mateus 25, a gente tem que ler Mateus 25, querido, não tem como fechar sem esse texto. Eu tenho que ler para vocês, eu citei domingo passado, e eu tenho que citar hoje. Mateus 25, 31. Quando vier o grande julgamento. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade.
e todos os anjos, e com eles então se assentará no trono da glória, e todas as nações reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos dos meu Pai, entrai pela porta do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e me deste de comer, tive sede, e me deste de beber. Era forasteiro, e me hospedaste, estava nu, e me vestiste, enfermo, e me visitaste, preso, e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e demos de comer? Ou com sede e demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou preso e fomos te visitar? O rei respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo, que sempre que fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim vocês estavam fazendo. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: os bode, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedaste, estando nu não me vestiste, achando-me enfermo e preso não foste ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então o Senhor lhe responderá: em verdade vos digo, que sempre que os deixaste de fazer a um desses pequeninos, a mim deixaste fazer. E irão para o castigo, o quê? Meu querido, o castigo não é assim: você vai ser lançado num lago de enxofre e morreu. É eterno. O que eu quero dizer? A minha intimidade com Deus aqui me faz, segundo Jesus, que Jesus está falando aqui, a servir o meu próximo como a mim mesmo. Um evangelho onde as pessoas não se preocupam com o encarcerado, com quem está no hospital, quem está no exílio. Às vezes você não se preocupa com quem está na igreja. Desculpa falar, você está servindo a Lúcifer. Servir a Jesus tem seus frutos, e os frutos é servir o próximo. Eu quero ir para o céu, não tem como. Sabe por que Jesus fala em parábolas? Para nós aprendermos muito claro o que é essencial. Porque eu querer ir para o céu, mas vendo meu pai, meu irmão, meu tio, meu vizinho, meu bairro, minha cidade indo para o inferno, me desculpa, você não entendeu o que é boas novas, o evangelho de Jesus. Há muito para ser feito do lado de fora, e pouco para se fazer aqui. E o que tem para ser feito aqui, vocês podem ficar despreocupados, que o pastor faz junto com a equipe e a liderança. Mas lá fora, há muito para ser feito. Tem gente morrendo agora, gente, nessa cidade. Tem gente indo para o inferno, literalmente. Nós estamos sem fazer nada. É por isso que quando um pastor se suicida, um monte de gente quer justificar. Não, ele não é bem assim. Você tem que entender a psicologia. O suicídio não é assim não, meu irmão. O suicídio, a Bíblia diz que aquele que tira a vida vai sim. O pastor disse: é falta de amor, eu sou antiquado. Então eu fico com a Bíblia: sou falta de amor, sou antiquado. E se um dia Deus me liberte disso, eu cometer um suicídio, pode saber que eu fui para o inferno. Pode saber. Porque eu não tenho dúvida disso. Sabe por que nós justificamos os nossos erros? Por causa da síndrome. Ele falou isso mesmo, é bem assim. Mas você será conhecedor. Tu sabes. Ele se suicidou, mas Deus sabe. Espera aí, gente, a gente não é espírita para ser justificado pelas obras. As obras é que justificam a nossa fé, e não a fé que justifica as nossas obras.
Não, perdão. É a fé que justifica as nossas obras, e não as nossas obras, a nossa fé. Amém, queridos? Foram bem mais de dias trabalhando em cima dessa mensagem. Eu tentei reduzir o máximo que pude. Mas a minha pergunta hoje é: a quem você está servindo? A Deus ou a outro Deus? Que Ele também é Deus, com D minúsculo, mas é. Com nome de anjo de luz, mas é. Mas já está condenado. Meu irmão, se Ele convenceu uma terça parte de anjos no céu, não ache você que você é esperto. Porque nós não somos. Lembrando que nós temos 6% da capacidade de pensar. Os anjos têm 100%. Se coloque de pé, quero orar por você hoje.